E aí, pessoal? Bom, eu sou o Dev, eu trabalho para a Gringa e tenho 3 anos e meio de experiência. E hoje eu vim aqui ser um livro aberto com vocês e conversar sobre freela. Eu já trabalho, né, há 3 anos e meio como programador. Para quem me acompanha em outra rede social, talvez em algum outro projeto ou empresa que eu participo, sabe que eu trabalho muito com freelancing. Então, eu já peguei vários projetos de freela e mesmo apesar de não ter tanto tempo de experiência, eu já fiz muito projeto, assim, contratado, né, com consultoria, assim, freela. E eu vim aqui hoje discutir sobre algumas coisas que eu tinha muita dificuldade no começo, coisas que eu ainda tento melhorar hoje e passar um pouco da maldade do mercado de freela para vocês saberem o que vocês devem esperar e saber como vocês podem se prevenir. E esse vídeo é feito para isso, para você que quer começar a pegar seus primeiros freelas, para você que quer começar a tirar seu primeiro trocado como dev e ainda não foi contratado numa empresa, esse vídeo vai te ajudar. Bom, eu comecei a trabalhar como dev no final de 2021 para o começo de 2022. Então eu tinha ali meus 16 anos de idade, 17 anos de idade. E aí eu comecei a trabalhar como dev. No começo eu trabalhava remoto, né? Sempre fui mais front-end do que back-end, full stack. Mesmo apesar de nesses freelas hoje eu fazer 100% full stack, eu tenho muito domínio tanto do back-end quanto do front-end. É claro que o front-end eu já passei mais tempo trabalhando, então é onde eu sou mais casca grossa, assim. Bom, nessa época eu comecei a trabalhar e eu trabalhava remoto e fazia ensino médio ainda. Então, época de Enem ali, todo mundo sabe a dor de cabeça que é, né? Eu nunca fui muito vestibulando das ideias, não, porque eu já trabalhava como dev, então eu não tinha tanta vontade assim de pegar pra comer livro e tentar passar numa federal e tal, porque eu já estava no mercado de trabalho, eu tinha consciência de que era só continuar trabalhando agora, né? Mas nessa época aí eu comecei a trabalhar, então fui aparecendo algumas oportunidades de pegar um projetinho aqui, um projetinho ali, mas era mais tipo primo pedindo para fazer um site de uma loja de roupa, conhecido, ou então eu brincando, quando teve aquela alta do termo, né, do site lá de acertar a palavra do dia. Ali em 2021, 2022, eu fiz um site desse pra brincar com os meus amigos lá. Eu fiz uma versão de futebol que era pra você acertar o nome do time. Então, era mais uns sitezinhos assim, que eu fazia uns projetos e tal. Aí depois eu peguei meu primeiro freela. Esse meu primeiro freela veio 100% de QI, de quem indica. Um primo meu, ele era designer gráfico e ele tava fazendo imagem de outdoor, cara. Nada a ver, né? Mas tava fazendo imagem de outdoor para uma empresa. Era uma empresa do ramo imobiliário, de brasileiros, mas que funcionava no Texas. E aí a mulher da empresa estava procurando as imagens do outdoor e ela estava procurando um programador também, porque ela queria um site, queria um marketplace. E aí meu primo me indicou, né? Até hoje eu sou o único programador que muita gente conhece, sou do interior, então tem gente que só sabe que eu sou programador e não conhece mais ninguém, então acaba que isso é uma vantagem também. Mas ele me indicou para esse projeto e eu peguei, e cara, foi um projeto extremamente barato. Na época que eu peguei esse projeto, eu cobrei R$ 1.400 pelo site. Isso foi em 2022, no mês de 2022. E esse era o salário que eu ganhava na época, cara. Eu ganhava R$ 1.400, então eu cobrei só tipo um mês de salário meu. Pensei, vou trabalhar nesse projeto por um mês, vou cobrar meu salário no projeto. E é isso, né? Vai ser como se eu tivesse trabalhado 2 meses em um. Não me arrependo de ter pedido esse valor. Eu acredito que poderia ser um pouquinho mais alto, sim, porque é um marketplace. Hoje em dia eu pediria, para fazer aquele marketplace, eu pediria muito mais do que isso. Pediria, sei lá, pelo menos R$ 6.000 para fazer aquele marketplace. Mas pedi pouco. E foi um projeto que eu trabalhei por alguns meses, cara. Inclusive, cometi vários erros nesse projeto, que são erros que aconselho que vocês tomem muito cuidado. Não foram erros só do quesito técnico, mas erros também de organização e de conversa com o cliente mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e muito introvertida nesse tipo de situação social, assim, onde eu tenho que cobrar alguma coisa, sabe? Sempre tive medo de cobrar, então eu era o cara que preferia, sei lá, se eu pedisse um lanche e não viesse carne de hambúrguer, eu comeria só salada dentro do pão, porque eu não queria incomodar e não queria reclamar. Era esse tipo de cara. Hoje em dia, eu já fui tomando muita porrada aí dos projetos e acostumei a ter voz, assim, pra falar, sei não, porra, tá errado, não sei o quê. Então foi coisa que eu não tinha no começo. E aí, quando eu peguei esse freela, eu cobrei esses R$ 1.400, era um marketplace onde as pessoas poderiam comprar propriedades dessa empresa. Eu usava React, Stripe, Vite, CSS puro, e o back-end foi feito com Express e Mongo.
usava MongoDB. Meu primeiro projeto no GitHub que usava MongoDB foi em 2021, então é mais antigo do que o pessoal acha, assim, tal. O Mongo já existe há bastante tempo, né? Então eu usei Mongo nesse projeto. E foi um projeto que ele foi bem desenvolvido, sabe? Tiveram várias e várias e várias e várias iterações, então o que era para ser um projetinho ali mais de catálogo acabou virando um marketplace inteiro e esse foi o meu primeiro erro. Esse é um erro que eu não cometo mais hoje, não deixe mais isso acontecer, que é, se você não passa uma imagem forte para o seu cliente, se você não fala, olha, isso que a gente vai fazer, se você não bate na tecla, se você não acorda direito com o cliente, o que que você vai fazer, o que você vai entregar, você basicamente vai dar abertura para o cliente te pedir para fazer o que ele quiser. E esse é o problema. Então, ele vai te encher de funcionalidade adicional para você trabalhar. O site que era para ser pequeno vai ficar enorme e você não vai ganhar um centavo a mais por isso. E foi o que aconteceu comigo. Então, o site era para ser pequeno, virou um negócio imenso, um marketplace inteiro e continuou os R$ 1.400. Eu fiquei vários e vários e vários meses depois dessas adições aí, trabalhando no projeto, mantendo o projeto e sem ganhar um centavo, porque, ué, o freela custava R$ 1.400. Então, foi assim, foi um vacilo do caramba. Hoje eu vejo que foi, má índole também das pessoas que me contrataram e, enfim, né, porque todo mundo sabe que isso não é certo de se fazer, ainda mais que eu era moleque, né, tinha 17 anos na época, não ia saber bater o pé pra esse tipo de coisa, sabe. Então eu acredito que também teve má fé da outra parte, mas tá tudo certo e aprendizado com isso, né. Então, a primeira lição pra vocês aí, cara, tudo que você for fazer no freela, coloca no documento. Faz, não precisa ser um contrato para o cara assinar no DocuSign, no ClickSign, não, faz um PDF. Lista todas as features que você vai fazer no projeto, sabe? Se você for fazer uma dashboard, lista todas as abas, todos os CRUDs, todas as iterações. Se tiver autenticação, você lista que vai fazer autenticação por e-mail e senha, que vai colocar Google, que não sei o quê. Cara, põe tudo na ponta do papel, na ponta da caneta, lá na reunião. Não precisa você redigir o contrato na reunião, sabe? Mas durante a reunião, sei lá, bota um Google Docs lá, um Word aberto no seu PC e olha, não, vamos lá, fulano, vamos escrever aqui tudo que a gente precisa fazer então. Vai lá, fala pra mim. Aí fulano começa a falar. E aí vai dando uns pitacos também, olha. Não, fulano, isso aqui, ó, por que que a gente não faz desse jeito? Ah, isso aqui não precisa, ó, a gente pode fazer tal coisa no lugar, sabe? É um projeto que você vai fazer, cara. Então, não é porque o cliente é dono da empresa que você precisa fazer tudo do jeito que ele quer. Porque o seu cliente não é dev, o seu cliente não sabe programar, o seu cliente não tem conhecimento tecnológico para tomar esse tipo de decisão, sabe? Então você não precisa deixar que uma pessoa não técnica tome as rédeas do projeto e defina o que é para você fazer, como é para você fazer. Se você sabe o que vai ajudar o freela ali realmente, né? Se você sabe que NoSQL vai ser melhor do que SQL para aquele projeto, fala por quê, tipo, explica para o cliente por que que NoSQL é melhor. Se o cliente quer usar PagBank, você acha melhor usar o Stripe, explica para o cliente por quê, põe na ponta da caneta. Tem que pensar na sua boa convivência também, assim, com o projeto, né. Você que vai resolver o problema, sabe, o cliente não sabe resolver o problema. Então é você que tem que dar o caminho das pedras, por onde a solução vai passar, como ela vai ser feita, sabe, isso é sua responsabilidade e não é o cliente que vai saber resolver o problema, porque se ele soubesse, ele não estaria te pagando, né. E aí depois desse problema que eu tive com a empresa, esse freela, depois de um tempo eu continuei dando manutenção e eu era cobrado como funcionário mesmo, cara, era bem cansativo, mas depois de um tempo, eles trocaram de CEO, né, entrou uma CEO nova, e aí eu bati o pé, falei: "Olha, eu não tenho mais interesse de continuar, eu já faz muito tempo que eu não recebo R$ 1 nesse projeto, eu gosto de vocês, gosto muito da equipe, gosto do projeto, porque foi quem começou isso, mas não vejo mais vantagem de continuar, e é isso, por mim já deu". Aí eles me pediram para continuar e tal, e depois aí a gente foi e acertou um valor mensal para eu poder ganhar. Era R$ 2.500, R$ 2.000 por mês. E era um valor legal. Pra quem ganhava 1.400 na época, começou a ganhar isso, né? Então era um valor bem bacana. Na verdade, nessa época que eu comecei a ganhar os 2.000, eu já tinha aumentado meu salário comum, meu salário por fora também. De 1.400 eu devia estar ganhando 3.000, talvez. Isso foi em 2023. Então, foi no primeiro semestre de 2023, né? E isso aconteceu, que eu fui contratado entre aspas pela empresa. Bom, passou um tempo depois disso, fiquei um bom tempo, assim, sem pegar freela. Só estava trabalhando como freela para essa empresa ainda, né? Mas eu tô nessa empresa até hoje ainda. Então essa era a parte que eu ia falar.
mesmo apesar dos erros no começo, tiveram mais acertos do que erro, principalmente da minha parte, nesse freela. Então, é uma prova de que o freela não é algo não necessariamente algo temporário, sabe. É o seu contrato que dita o tempo do freela. Se você faz o freela desde o começo pendendo para o lado dele ser temporário, ok, você decidiu que ele vai ser temporário. Mas outra dica que eu dou, existem várias modalidades de se cobrar um freela, né. Tem uma modalidade que você é pago uma vez, faz o que você precisa fazer e, sei lá, manda o repositório para a empresa e é a empresa que mantém ele agora, né, que dá manutenção, enfim. Só que isso não faz muito sentido. Isso não faz sentido para a empresa, porque se a empresa tivesse programador, ela não teria te contratado. Isso não faz sentido para você também, porque você vai estar deixando de ganhar dinheiro, você vai estar deixando dinheiro na mesa, assim. Porque se foi você quem fez o projeto, a empresa ganharia muito mais se você continuasse mexendo no projeto, porque se a empresa for colocar outro programador novo para continuar trabalhando de onde você parou, esse cara teria que aprender o que você já fez, teria que ler a documentação, teria que ler seu repositório, então só aí já foi um mês, sabe, do cara se adequando ao projeto. Para a empresa vale muito mais a pena te manter no projeto, e é isso que toda empresa quer, pode ter certeza. Qualquer empresa que já tem ali uma receita, sabe, uma empresa que já ganha um dinheirinho, porque não dá para você fazer um freela para o seu Zé do mercado e querer que ele te pague R$ 1.000 por mês para você manter o freela dele. Tenha noção de que o dono da loja, o dono da empresa que te contratou também tem outros custos. Então não dá para você achar que, a empresa fatura 50.000, porra, esses caras vão poder pagar 20.000 no freela meu. Tipo assim, cara, a empresa fatura 50.000, só que a empresa também tem muito mais custo para pagar, sabe? Você vai ser um custo a mais para eles. Então dá para vocês que um dono de um mercado vai te pagar R$ 10.000 por mês para você fazer um freela deles. Seja mais realista. Pesquise sobre o mercado, pesquise sobre a empresa, né, para entender o quanto a empresa pode estar disposta a te pagar. Então, sei lá, se você vai fazer um freela pequeno para talvez um microempreendedor ali, imagina que você vai fazer um freela para um cara que está vendendo bermuda no Instagram. Se você for inteligente, você vai fazer o freela para esse cara, vai cobrar pouco e você vai transformar esse freela num template. E você vai procurar outros caras que vendem bermuda também, que vendem blusa, e vai vender para todos esses caras. Então, você consegue transformar um projeto barato em um projeto barato com receita contínua. Então, pense bem, né? Ao invés de você, sei lá, fazer um projeto assim e acabou, tenta transformar uma oportunidade de freela temporária em uma receita que vai cair todos os meses ali, né? Sendo ela ativa ou passiva, mas não tem como. Freela sempre vai ser receita ativa. Você nunca vai conseguir fazer um freela que te pague sem você fazer nada. Você vai ter que fazer pelo menos alguma coisa por mês ali. Você vai ter que pelo menos dar manutenção no site, trocar um texto, arrumar um botão, adicionar um formulário novo, mudar um termo de serviço, alguma coisa assim você vai ter que fazer, sabe? Então, não existe você pegar um freela assim, fechar um valor mensal com a empresa. Olha, eu fiz o site de vocês, agora me manda aí R$ 500 por mês, eu fico fazendo manutenção e tal. Pode esperar que eles vão te mandar demanda todo mês, sabe? Eles não vão deixar você parado, porque toda empresa visa o lucro. Então, essa é uma dica pro freela. Se você for fazer um freela se você for tentar fechar um pacote mensal ali com a empresa e tal, faz esse pacote pensando em quanto tempo você acha que você vai ter de tempo hábil para manter esse projeto. Aí, outra dúvida agora que o pessoal pergunta bastante também, que é a parte de como o cliente, além da sua manutenção, né, da sua mão de obra ali, por assim dizer, como é que você pode fazer para o cliente arcar com o custo de infra? Isso é uma dúvida bem recorrente mesmo, no sentido de, tipo assim, quero assinar uma VPS, quero pegar um EC2, quero pegar um S3, um SES, um file storage, quero pegar alguma layer de infra, alguma assinatura assim de infra, AWS, Railway, Fly.io, Render, pegar alguma coisa assim para hospedar esse projeto, mas como é que eu faço? Eu que vou ter que pagar esse valor? Então, o que que eu recomendo vocês fazerem? Na hora do contrato, pessoal, vocês têm que deixar tudo isso bem explícito. Então, se você sabe que você vai contratar um EC2 para esse projeto e esse EC2 tem um custo mínimo ali por hora, ou um custo fixo, talvez se você for pegar um EC2 pequeno, né, de, sei lá, 0,02 dólar. Você tem que colocar isso na ponta da caneta. O quanto isso vai custar no mês. E aí você faz o cálculo e mostra para o seu contratante, né? Olha, a infraestrutura, né, de colocar o seu servidor, use termos mais simples. Não precisa chamar de back-end, não precisa chamar de EC2, não sei o quê. Agora, se ele te pedir para ser mais explícito, ou se tiver outro dev no time, ok. Mas com o cliente, tenta usar termos mais simples, porque eles com certeza vão ser pessoas não técnicas, né? Então,
é bom você usar termos mais simples para a outra parte conseguir entender melhor o que você quer dizer. Não dá para você sair usando termo de dev com uma pessoa que nunca abriu um terminal na vida e esperar que ela vai entender tudo que você vai falar. Se ela começar a falar sobre investimento imobiliário, sobre PDV, sobre gestão de estoque, usando o termo técnico dessas áreas de vendas e de administração também, você vai boiar. Então, né, entenda isso. Anota isso tudo na ponta da caneta lá no projeto, no contrato, coloca tipo, custo banco de dados, R$ 5 por mês, custo servidor, R$ 20 por mês, custo site, R$ 30 por mês. E você coloca, esses custos são custos cotados no dia, hoje é 20 de novembro, por exemplo. Então, esses custos foram cotados no dia 20 de novembro, eles estão sujeitos a variações caso a empresa contratada decida mudar o seu modelo de negócios. Esses valores podem variar caso a empresa contratada aumente o valor da infraestrutura, blá blá blá. Então, faz o cliente entender que ele está contratando um serviço terceiro e que você não tem controle sobre a variação do preço. Então, depois que você tiver tudo isso na ponta da caneta e sempre que você tomar um tipo de decisão assim, sabe, de listar um custo, ou vai a uma call com o seu cliente ou manda um print para ele do documento e fala, olha, ó, seu fulano, eu anotei esses custos aqui, tá tudo bem por você? A empresa consegue pagar? Olha, eu coloquei esse banco de dados aqui que está custando R$ 20, mas eu gostaria de colocar um mais caro, se o senhor me permitir, eu gostaria de colocar um de R$ 50 para a gente poder ter um backup. Então, se o site der erro, alguma coisa sair do ar, a gente vai conseguir recuperar os dados que a gente perdeu depois, não sei o quê. Então explica, mostra que é o melhor para a empresa, contratar tal coisa. Estou contratando o S2 por causa disso, estou contratando o S3 por causa disso, estou usando SaaS em vez de Resend por causa disso. Isso daí você não precisa falar pro dono da empresa, mas se tiver outro dev, fala, olha, tô usando essa tecnologia aqui mais nova, mas eu tô usando ela por causa disso, não sei o quê, sabe? Então, aprenda a ser mais transparente, aprenda a explicar melhor as suas decisões, porque, afinal de contas, o software, você está construindo o software, mas você está construindo o software em que o emprego de várias pessoas vão se basear, sabe? Então, o que para você é só um freela, uma ferramenta que você constrói, para outras pessoas é a ferramenta que elas foram contratadas para usar. Então, se você fizer um software em um freela para um mercado, você faz um software PDV, isso não é só um site que você fez para uma empresa para entregar para o cliente e acabou. Não, vai ter gente que vai ser contratada e que vai usar o seu site todos os dias. Então, sempre prezem por fazer um trabalho bem feito. O trabalho bem feito é sempre recompensado e é por isso que eu estou com o mesmo freela desde 2022 até hoje, porque eu sempre tentei fazer o melhor trabalho que eu consegui, tentei fazer o melhor trabalho que eu pude. Então, você sempre é recompensado por isso. E hoje eu ganho, sei lá, mais de 4 vezes, 5 vezes mais por mês do que eu ganhava naquela época só nesse freela. Então, com o tempo, essas coisas te recompensam, não tem jeito, né? Você sempre vai ser recompensado pelo bom trabalho. Além disso, a parte de cartão de crédito. Cara, evita ao máximo pegar cartão de crédito de cliente seu. Se o seu fulano precisa contratar uma Amazon, uma AWS para esse projeto, não pega o cartão dele não, cara. Ensina o seu fulano, entra numa call com ele, num Meet, numa call de vídeo do WhatsApp, manda ele apontar a câmera pro computador, ensina ele a criar a conta e depois mostra pra ele onde ele coloca o cartão, porque aí ele não vai conseguir te acusar depois, sabe? Tipo, sei lá, cara, imagina aí que o cartão dele é clonado e na mesma semana você deu o azar dele ter te mandado o cartão, o que que ele vai pensar? Isso seria muito azar e se isso acontecer, porra, foi muita sorte disso ter acontecido, porque isso não acontece, é bem difícil de acontecer, e se aconteceu, você ganhou na Mega Sena, mas evita pegar o cartão de crédito, fala para ele colocar lá, porque afinal de contas é um cartão de crédito e provavelmente vai ser um cartão de crédito empresarial. Então não dá para brincar, sabe? É um cartão onde corre muito dinheiro, onde entra e sai muito dinheiro. Então é bom você se manter longe disso. E por último, a última lição é a questão de prazo. Eu sou um dev que eu codo as coisas muito rápido. Eu já entreguei freelas muito bons em um fim de semana, mas eu também já entreguei freelas muito bons em meses. Já entreguei freelas muito bons que duraram, putz, esse mês agora eu entreguei 2 freelas e cada freela desses durou pelo menos um mês e meio. Então, mesmo ficando um programador mais rápido a cada mês que se passa, eu ainda demoro em alguns projetos, sabe? Então, aprenda a orçar tanto o valor quanto o prazo dos seus projetos baseado na sua condição de saúde, né? Se você está percebendo que você está muito cansado recentemente, que você acha que você está meio esgotado mentalmente, coloca mais prazo no projeto. Assim, pega o seu tempo mesmo, não precisa correr. É melhor você entregar o freela bem feito do que entregar um freela meia boca rápido, sabe? Então, pensa no tempo do freela,
sabendo que você precisa entregar. Não precisa você querer colocar um prazo muito curto para brilhar o olho da empresa. Se, sei lá, a empresa já te deu a certeza de que vai te contratar, ela já gosta do seu serviço ou de você, então você não precisa mais tentar conquistar a empresa, sabe? Já foi conquistada, então agora pensa no seu bem-estar, né? Se você está se sentindo cansado, pede 2 semanas a mais, 3 semanas a mais, ou então, sei lá, cara, putz, aconteceu alguma coisa lá, tô querendo viajar com minha namorada, tô precisando pagar uma conta, meu celular tá uma merda, tô querendo comprar um celular novo, pede mais um pouquinho de grana, não sabe? Aumenta um pouquinho o seu valor, cobra um pouquinho a mais lá. Se a empresa falar que não, que quer renegociar, aí você pode tentar, tipo, se explicar. Não, é porque é muito difícil esse tipo de projeto, é porque mexer com pagamento é difícil, é porque tal coisa. Tenta negociar, sabe? Seja um bom vendedor, porque fechar um freela é praticamente se vender, né? Você tem que se vender e vender o seu trabalho. Então, você tem que ser um vendedor para aprender a pegar muito freela. Então, tenta negociar com a empresa, tenta convencer o seu contratante a te pagar um pouquinho a mais. Ou se a pessoa quiser renegociar o valor também, melhor você ganhar R$ 500 a menos no freela do que não ganhar nada, sabe? Melhor sair com, sei lá, se um freela era R$ 3.000, melhor sair com 2.500 do que sair com zero, sabe? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês tiverem alguma questão, alguma história pessoal, principalmente, eu gostaria muito de ouvir. Eu sei que muita gente já passou por muita barra em freela, assim como eu já passei também de ter trabalhado de graça por muito tempo. Se você já passou por alguma situação assim, deixa aí nos comentários. Esse vídeo inaugura a volta do canal. Tô querendo voltar a gravar uns vídeos para cá, trazer mais conteúdo, então eu espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo foi interessante, enfim, comentem aí, porque vai ajudar o YouTube a entender que o canal voltou e vai voltar a espalhar melhor esse vídeo. E também para eu ouvir umas histórias de vocês, então vou ler os comentários de todo mundo aí e a gente vai interagir, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.